Pessoal, vocês já ouviram falar da hipótese siluriana? Pois é, ela diz que, já que a Terra é muito antiga, não é impossível que em algum momento, até milhões e milhões de anos atrás, ela tenha desenvolvido alguma tecnologia, talvez alguma civilização extraterrena tenha pousado por aqui, construído alguma coisa. Mas se isso realmente ocorreu, isso não é hipótese de ufolatria, gente. É de um astrofísico e um climatologista. Como que nós chegaríamos aos indícios disso? Nós vamos falar disso hoje em mais um episódio da nossa playlist Realidade Paralela. Realidade Paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência. Pois é, pessoal, que interessante essa ideia, né? E não é uma hipótese antiga, não. Na verdade, ela é bem recente, ela é de 2018, então tem poucos anos. Alguns podem achar até que ela flerta com aquelas coisas da ufoarqueologia, da própria ufolatria, de ETs reptilianos e coisas lá dos astronautas do passado. Não exatamente. É importante que a gente coloque essa diferença para as pessoas não começarem a ficar com bobagens na cabeça aí. Mas ela pelo menos nos permite, do ponto de vista da astrobiologia, pensar nessa ideia. O próprio Carl Sagan dizia que talvez a cada 1 milhão de anos alguma civilização de um outro mundo chegue à Terra, dê uma olhada, vê o que tem, talvez deixe alguma base, faça alguma coisa. Não é impossível. Então essa hipótese ela flerta mais ou menos por aí e não tanto por uma linha que pode ser considerada bem menos científica. Então vamos falar sobre isso hoje aqui. Imagine uma cidade, sei lá quantos milhões de anos atrás, né, gente? Então, essa hipótese siluriana, ela afirma, então, que como a Terra é extremamente antiga, civilizações desenvolvidas podem ter existido antes dos humanos modernos, fossem extraterrenas ou não, ou até daqui mesmo, sei lá, pode ter desenvolvido em algum momento, né? Mas que teríamos dificuldades para provar a existência dessas civilizações, por quê? Múltiplas mudanças geológicas ao longo do tempo, né? Então essa hipótese criada pelo astrofísico, né, Adam Frank, e o climatologista Gavin Schmidt, da NASA, considera que se uma civilização industrial anterior a nós existiu, pode ter sido destruída devido a mudanças climáticas bruscas no planeta. E aí, para encontrar essa civilização, ou essas civilizações, né, pode ter existido várias, seria necessário descobrir artefatos tecnológicos, edifícios antigos, o que é bastante difícil, porque a fossilização não é produzida de forma tão comum, e a superfície da Terra já tem muito pouco conteúdo proveniente da época anterior ao período quaternário, que começou há 2,59 milhões de anos. Ou seja, os restos de artefatos silurianos podem se ter transformado em pó ao longo de milhões de anos, né, de decaimento ou de ruína. E aí como que nós acharíamos isso? Detalhe importante, pessoal, que é quando a gente fala em hipótese siluriana, e tem muito material sobre isso, embora os sites se repitam, mas em inglês tem bastante material também. Importante a gente não confundir hipótese siluriana com o período siluriano, que ocorreu 400 milhões de anos atrás, até porque essa ideia, né, da hipótese siluriana ela foi batizada pelo Gavin Schmidt a partir de um episódio de Doctor Who and the Silurians, né? O Doctor Who e os Silurianos é uma série de ficção científica, né, dos anos 70, que tinha répteis inteligentes e tudo mais. Então ele se baseou nisso. Mas é importante a gente falar que não é impossível que mesmo na época siluriana, a era geológica siluriana mesmo, possam ter existido algumas civilizações. Vendo nesse mapinha aqui, tem muitas eras, milhões e milhões e milhões de anos, gente, até chegar ao quaternário, que é o nosso período atual, o Holoceno, né? Então, se a gente for ver nessa forma de espiral aqui, faz realmente muito, muito tempo.
Então, na escala do tempo geológico, o Siluriano, também chamado Silúrico, é o período da era Paleozoica do Eon Fanerozoico, compreendido entre 443 e 416 milhões de anos atrás, aproximadamente. Né? Então, nesse período siluriano, né, para não confundir com o siluriano da hipótese, mas caso nessa época também tenha existido alguma coisa, né, a fauna teve que se recuperar da extinção em massa do Ordoviciano, que foi o período anterior, uma das várias extinções em massa que nós tivemos na história da Terra. Né. Porém, ela manteve a predominância de invertebrados, principalmente trilobitas, crinoides, euriptéridos, que são os escorpiões marinhos, cefalópodes. Embora os peixes já tivessem se diversificando bastante, mas não era o que mais tinha. Os primeiros animais conhecidos totalmente adaptados às condições terrestres apareceram durante o Siluriano, incluindo o milípede Pneumodesmus. Algumas evidências também sugerem a presença de aracnídeos, predadores e miriápodes no Siluriano tardio. Então, os invertebrados predatórios indicariam que havia teias alimentares simples, que incluíam presas animais não predatórias. A flora nesse período é marcada pelo surgimento das primeiras plantas terrestres. Ou seja, se alguém viveu alguma civilização nessa época, obviamente, provavelmente de origem extraterrena, fez algumas bases aqui e de repente foi embora ou teve algum problema com o clima da Terra. Tudo. Mas digamos que isso não é em si a noção de siluriano que aparece na hipótese siluriana. Tem a ver com outra coisa que nós já vamos descobrir contando a história da hipótese em si. Bom, a hipótese siluriana ela pergunta se pode ser possível encontrar evidências de uma civilização industrial pré-humana no registro geológico da Terra, mesmo que pudesse existir milhões de anos atrás. Essa é a pergunta. Então, os astrobiólogos, né, que desenvolveram o experimento de pensamento concluíram que não há fortes evidências no registro geológico da Terra para apoiar tal afirmação. Ou seja, não acharam, não quer dizer que não possa ter acontecido, mas pela dificuldade de encontrar registros. No entanto, ainda nos faltam os métodos científicos que nos permitam mergulhar profundamente nos comportamentos da Terra durante um período de tempo tão longo, né, para que possamos querer manter a mente aberta. Então, a vida complexa em nosso planeta existe há pelo menos 400 milhões de anos, desde esse siluriano período geológico, de fato. Né? No entanto, como espécie, só conseguimos criar uma civilização industrial há cerca de 300 anos, a industrial, né, dentro do que nós sabemos. Mas e se uma civilização industrial anterior existisse na Terra há milhões de anos? Se assim fosse, como seríamos capazes de provar isso ou de desaprovar? Esse é o cerne da hipótese em si siluriana, né? Que é um fascinante experimento de pensamento que apareceu num estudo publicado em 2018 no International Journal of Astrobiology. Inclusive, gente, já vou avisando que quem quiser baixar esse texto, o artigo original em PDF, o link está na descrição do nosso vídeo. Todo o estudo dos criadores da hipótese siluriana, só que está, obviamente, em inglês. Né? Então vou colocar, são dois autores. Né? Vou colocar a foto aqui do primeiro deles, um deles, né? O Adam Frank, e vou contar um pouquinho da história dele até ele encontrar o outro indivíduo. A possibilidade, então, devido em outros lugares do universo, seus paralelos com o Antropoceno, que é a época geológica atual, né, durante a qual os seres humanos impactaram a Terra até o ponto de não retorno, há muito tempo intrigou Adam Frank, que é um PhD, professor de astrofísica na Universidade de Rochester, em Nova York, e um dos autores desse estudo que eu falei. Né? Ele disse o seguinte: é comum que qualquer civilização que atinja o nosso nível de uso de energia acione a sua própria versão da mudança climática? Estava pensando nisso. Se houvesse civilizações alienígenas, eles também desencadeariam a mudança climática, né, que é o nosso caso aqui? Frank pondera sobre isso. Com esse turbilhão de pensamentos em mente, Frank visitou o Instituto de Ciências Espaciais Goddard da NASA, chamado GISS, né? É uma instalação de elite de ciência climática da Universidade de Columbia, em Nova York também. Ele queria compartilhar seus pensamentos com pesquisadores do clima. Né? E certamente esperava muitas sobrancelhas levantadas, olhares céticos no processo. E aí ele encontrou o segundo autor do trabalho, né?
que é o Gavin A. Schmidt. Então ele diz assim: eu entrei na reunião com o Gavin Schmidt, um climatologista e diretor do DCGS, da NASA, né, com PhD em matemática aplicada, e começou a falar sobre alienígenas. Então Gavin me parou e disse: espere um segundo. Como você sabe que somos a única vez que houve uma civilização em nosso próprio planeta? Frank conta a Popular Mechanics isso, né? A questão era um momento ahá para Frank, principalmente porque ele permitia considerar revisitar fatos que ele havia dado como certo. Ou seja, e se não precisássemos invocar alienígenas, mas talvez a própria Terra tenha desenvolvido civilização tecnológica mais de uma vez? Essa era a pergunta, na realidade, provocativa do Gavin Schmidt, né, com toda certeza. Aí nós podemos perguntar, aí, há evidência no registro geológico da Terra, de alguma forma, que nós podemos considerar aí? Difícil, né? Saber se tivéssemos algo assim como o Moai, alguma coisa muito mais antiga que os Moais, que nós já estamos acostumados, né? Bom, o Homo sapiens apareceu pela primeira vez na Terra há cerca de 300 mil anos. Os sapiens, existiam outros tipos, né? No caso improvável de que tal civilização industrial antiga existisse, ela antecederia a espécie a qual todos nós pertencemos, não seriam da espécie Homo como nós. Foi então que Schmidt chamou a hipótese de siluriana, homenageando quem? Os sofisticados humanoides reptilianos despertados por testes nucleares após 400 milhões de anos de hibernação, que aparecem num episódio de 1970 da série de televisão de ficção científica britânica Doctor Who. Só por isso, na realidade ele só fez uma homenagem chamando de hipótese siluriana, e isso acabou sendo meio ruinzinho, na minha opinião, porque acaba dando uma ideia errada dele, que ele está falando que existiu alguma civilização há 400 milhões de anos. Ele não está falando isso, mas a palavra siluriana é um período geológico que é mais ou menos nessa época. Então aqui, inclusive, tem uma das capas, né, desse Doctor Who and the Silurians, em que esses ETs aqui, né, que eu já coloquei na capa do nosso vídeo também, apareciam e tudo mais. Então, até vou contar um pouquinho dessa noção para vocês verem a diferença, né? Então, esses silurianos da história do Doctor Who são uma raça de humanoides reptilianos na série, né, britânica de ficção científica Doctor Who, que apareceu pela primeira vez, né, na série, nesse episódio Doctor Who e os Silurianos, que é de 1970 e que foram criados por Malcolm Hulke. Os primeiros silurianos introduzidos na história, né, são descritos como humanoides sencientes, pré-históricos e cientificamente avançados que antecedem o alvorecer do homem. Em sua história, os silurianos entraram em hibernação autoinduzida para sobreviver ao que eles previram ser uma grande agitação atmosférica causada pela Terra capturando a Lua. Olha só que interessante a história, né? Então, os autores do estudo decidiram entrar no período que vai de 4 milhões de anos atrás até 400 milhões de anos atrás. Mas voltar centenas de milhões de anos para encontrar vestígios de uma potencial civilização pré-Homo sapiens, seguramente, gente, não é uma coisa fácil. Eu, na verdade, ainda aproveitei algumas partes do artigo original deles, traduzi para ficar mais interessante, né? O artigo está todo em inglês, mas vocês podem tentar traduzir também. Aqui essa figura é uma figura que eu gosto muito, né? Que se usa muito para os textos da hipótese siluriana, né? Como ficariam os registros, de certa maneira. Mas no abstract do artigo, né, do Adam Frank e do Gavin Schmidt, eles dizem o seguinte: se uma civilização industrial tivesse existido na Terra muitos milhões de anos antes da nossa era, que vestígios teria deixado e que seriam detectáveis hoje? Resumimos a provável impressão geológica do Antropoceno e demonstramos que, embora clara, não diferirá muito em muitos aspectos de outros eventos conhecidos no registro geológico. Propomos então testes que possam distinguir de forma plausível uma causa industrial de um evento climático que de outra forma ocorreria naturalmente. Então, tem várias coisas, o texto tem até muitas fórmulas ali nesse sentido que a gente não vai se deter aqui, né? Quem quiser mais detalhes, acessa o texto deles lá. Ele continua. Depois de alguns milhões de anos, a Terra está praticamente ressurgida. Você não vai ter nenhuma estátua, prédio, qualquer coisa que reste, diz Frank. E é isso que essa figura que vocês estão vendo aí quer representar, essa ideia, né?
Os registros fósseis serão praticamente inexistentes, pois tudo terá desmoronado em pó. A única evidência viria na forma de impressões químicas, que seria a única forma, né? Você teria que olhar para cada camada de rocha e em seguida tentar detectar tendências. Procure mudanças em coisas como os isótopos de carbono ou oxigênio, que são traçadores de coisas como o dióxido de carbono. Uma civilização industrial despejaria muito dióxido de carbono na atmosfera, assim como nós, diz o Frank. O plástico ou nanopartículas também seriam bons indicadores de uma civilização industrial que ocorreu no tempo imemorial. Tanto que a gente pode dizer, né, pessoal, que se nós desaparecermos diante da situação atual, o plástico nos denunciará para arqueólogos vindos de outros mundos. Podem ter certeza disso. Schmidt e Frank ficaram intrigados com o período da história geológica conhecido como máximo térmico do Paleoceno-Eoceno. Porque algo peculiar aconteceu no nosso planeta durante ele 56 milhões de anos atrás. Poderia ser um indicador de alguma coisa? Quem sabe? Talvez uma civilização nessa época que desapareceu por uma questão climática? É uma possibilidade, segundo eles, né? A temperatura média da Terra subiu para 15 graus Fahrenheit, acima do que temos hoje, e o mundo se tornou um lugar temperado e sem gelo. Eles investigaram as proporções de isótopos de carbono e oxigênio desse período máximo térmico do Paleoceno e Eoceno e, de fato, viram picos, mas também viram declínios, e tudo isso ao longo de algumas centenas de milhares de anos, o que não está nem perto da velocidade com que o carbono está atualmente sufocando a atmosfera. Frank diz que as diferenças químicas do máximo térmico do Paleoceno e Eoceno apontaram para uma mudança climática de longo prazo. Eles também revisaram outros eventos abruptos ao longo do tempo que são visíveis no registro geológico, incluindo eventos anóxicos oceânicos, quando um oceano se esgota de oxigênio, né? E eventos de extinção. Tivemos 5 extinções em massa até aqui, né, na história da Terra, gente. Sem surpresa e talvez um pouco decepcionante, eles também não eram indicativos de uma civilização industrial, pelo menos não é como a coisa se define. Mas nesse processo, lá no texto deles, né, eles têm uma parte chamada relevância para a equação de Drake. Né? O Drake foi um cientista que fez uma equação, até vou colocar ela aqui para ter lá explicada no que eu vou ler agora, né? Esse N igual R, FP, N, vocês acham facilmente uma explicação mais clara dela, para tentar definir a quantidade de civilizações que poderiam existir no universo, civilizações tecnologicamente avançadas. Então eles analisam isso junto com o texto, é interessante o que eles dizem. A equação de Drake é uma estrutura bem conhecida para estimar o número de civilizações extraterrestres comunicativas e ativas na galáxia da Via Láctea. Desde 61 o Drake propôs isso. Supõe-se que o número de tais civilizações, aí vocês acompanhem na tela as letras grandes aí que vocês vão ver agora, que facilita entender. Supõe-se que o número de tais civilizações, N, que é a letra N, seja igual ao produto de, vamos lá, a taxa média de formação estelar, R com asterisco, na nossa galáxia. A fração de estrelas formadas, FP, que possuem planetas. O número médio de planetas por estrela, NE, que podem potencialmente sustentar vida. A fração desses planetas, FL, que realmente desenvolvem vida. A fração de planetas portadores de vida nos quais se desenvolveu vida inteligente e civilizada. A fração dessas civilizações que desenvolveram comunicações, que é o FC, o anterior é o FI, né? Ou seja, tecnologias que liberam sinais detectáveis no espaço, e o período do tempo L, durante o qual tais civilizações liberam sinais detectáveis, porque senão não adianta nada, né? Essa é a fórmula. Se ao longo da existência de um planeta puderem surgir múltiplas civilizações industriais durante o período de existência da vida, o valor de FC, que é o penúltimo fator ali, pode ser de fato superior a 1. Essa é uma questão particularmente convincente à luz dos recentes desenvolvimentos na astrobiologia, nos quais os 3 primeiros termos, que envolvem observações puramente astronômicas, foram agora totalmente determinados. É agora evidente
que a maioria das estrelas abriga famílias de planetas. Então dá para corrigir a fórmula, eles querem dizer. Na verdade, muitos desses planetas estarão nas zonas habitáveis da estrela. E o que isso também quer dizer, gente? Quer dizer que a probabilidade aumenta com as descobertas modernas nesse sentido. A gente pode corrigir muita coisa na equação de Drake. Mas aí temos que aplicar na vala de Ockham nisso. O que é isso? Já vamos saber. A hipótese de que a Terra pode ter abrigado civilizações industriais muito extintas e que a existência pode ser registrada no registro geológico associado às assinaturas das mudanças climáticas é fascinante. No entanto, até mesmo os autores não são convencidos sobre a probabilidade disso ser verdade, disse o Stephen Holler, que é um PhD, professor associado de física da Fordham University, em Nova York também, falou lá para Popular Mechanics. Se uma civilização industrial anterior existia, sua extinção foi resultado de mudanças climáticas catastróficas devido a atividades industriais. Então, devemos dar atenção aos avisos. Uma grande regra de ouro existe na ciência e tem o nome de navalha de Ockham. Tem até um livro só sobre isso, né? Publicaram há pouco. No século XIV, o filósofo e teólogo franciscano inglês William de Ockham propôs que a solução mais provável para um problema é a mais simples. Isso é a navalha de Ockham. Esse é muito provável o caso aqui, diz Holler. Podemos explicar em grande parte o registro geológico em termos de fenômenos naturais, então não há necessidade de invocar civilizações perdidas. No entanto, se uma civilização industrial anterior existia e sua extinção foi o resultado de mudanças climáticas catastróficas devido a atividades industriais, então devemos dar atenção aos avisos, porque como civilização estamos no precipício. Tem isso também, né? Será um pouso difícil quando passarmos por cima da borda e nós muito bem podemos não sobreviver, disse o Holler. Que coisa, né? Temos que pensar nessa hipótese sim, não dá para desconsiderar, pessoal. Há um oxímoro para a hipótese siluriana. Quanto mais sustentável uma sociedade é na maneira como gera energia e fabrica recursos, indiscutivelmente, quanto mais avançada uma sociedade é, menor a pegada que deixará no planeta. No entanto, essa pegada menor se traduziria em poucos marcadores no registro geológico para esse período. Então fica difícil daí, né? Quanto mais avançada, menos vai poluir, vai destruir, então faz sentido isso. Por exemplo, quanto mais moléculas sintéticas, plásticas ou persistentes produzimos, maiores as chances de civilizações futuras encontrarem vestígios de nós, né? Como a gente sabe aí. Nossa sociedade produz 300 milhões de toneladas de plástico todo ano no mundo todo. O equivalente quase ao peso de toda a população humana, gente. Sério? Sério. Mesmo que nos limpemos da face da Terra com uma catástrofe nuclear, partículas radioativas de longa duração perdurarão no solo eons mais tarde, sinalizando que existimos. Com a hipótese siluriana, articulamos os tipos de sinais que nossa civilização deixaria se desaparecêssemos e alguém procurasse nossa civilização daqui a 10 ou 20 milhões de anos. Esse é o que faz o estudo do Frank e do Gavin, né? Mas, acima de tudo, o experimento demonstrou certas deficiências em nosso aparato científico atual. É isso que é a limitação, nossa tecnologia atual para procurar os indícios. Caso a atividade industrial de uma espécie anterior fosse particularmente de curta duração, não seríamos capazes de detectá-la em sedimentos antigos com as ferramentas e métodos que temos agora, explica Frank. Se você quiser procurar evidências de uma civilização anterior, teria que fazer estudos que ninguém fez, desenvolver métodos novos. Então, vamos lá, né, gente? Por exemplo, você teria que descobrir maneiras de olhar para o registro de rochas em uma escala de tempo muito mais fina, muito menor, em detalhezinhos, e não aquela escala de milhões de anos que se faz. Né? Lembre-se, estamos falando de milhões de anos de evolução da vida complexa e uma Terra implacável que moe tudo em seu rastro. Embora tanto Frank quanto Schmidt realmente não acreditem que uma civilização industrial existe, ou existiu, né, antes da nossa, a principal conclusão da hipótese siluriana, diz Frank, é que se você não está procurando explicitamente por algo, talvez nem sequer o veja. Isso tem que ser considerado, sim. Aí nós não sabemos nem como procurar esses registros, porque nós sabemos que tipo de civilização era também, né? Bom,
Para o chamado quaternário, que são os últimos 2,5 milhões de anos até aqui, existem evidências físicas generalizadas, né? Por exemplo, mudanças climáticas, horizontes de solo, evidências arqueológicas de cultura não homo sapiens, por exemplo, os denisovanos, os neandertais, por exemplo, tem vários, né? Com evidências ocasionais de hominídeos bípedes, datando de pelo menos 3,7 milhões de anos atrás, até com pegadas e tudo, né? A superfície de grande escala mais antiga existente está no deserto de Negev e tem aproximadamente 1,8 milhões de anos, né? Só que as evidências pré-quaternárias anteriores a esse período são mais esparsas, existindo principalmente em secções expostas, perfurações e operações de mineração. Não tá aberta para que a gente enxergue, né? Então fica muito mais difícil. Nos sedimentos oceânicos, devido à reciclagem da crosta oceânica, só existem evidências de sedimentos para períodos posteriores ao Jurássico, além de 170 milhões de anos atrás. Então realmente fica bastante difícil nesse caso, né, a gente conseguir chegar a alguma coisa aí. Então, mesmo para a tecnologia humana mais atual, mais inicial, mesmo de algum tempo atrás, 2.000 anos atrás, é uma coisa difícil. Vou dar um exemplo claro para vocês, que vocês já tenham ouvido falar. Esse aqui. É o mecanismo de Anticítera, ou máquina de Anticítera, Antiquítera, alguns lugares, depende de como dizem, né? Mas em português é Anticítera. Por exemplo, esse mecanismo, né, que dataria de cerca de 205 a.C., né, mais de 2.000 anos atrás, é um objeto único até a Renascença. Apesar dos impressionantes ganhos recentes na capacidade de detectar os impactos mais amplos da civilização nas paisagens e ecossistemas, concluímos que, para civilizações potenciais com mais de 4 milhões de anos, as chances de encontrar evidências diretas de sua existência através de objetos ou exemplos fossilizados da sua população é pequena. No entanto, notamos que se poderia colocar a questão indireta relacionada com esses antecedentes no registro fóssil que indicam espécies que podem levar à evolução de espécies que construíram civilizações posteriores. Esses argumentos, né, a favor ou contra a hipótese siluriana, se baseariam em evidências relativas a um comportamento altamente social ou a uma elevada inteligência baseada no tamanho do cérebro. Só que aí nós estamos usando alegações atuais nesse sentido, né? E pode ficar difícil da gente chegar a alguma questão. Inclusive nessa da máquina aqui, foi possível essa reconstrução aqui. Mais recentemente, né, de como ela teria sido originalmente. Mas é porque ela tem 2.200 e poucos anos, né, gente? Agora, coisas de milhões de anos, realmente fica muito difícil de se confirmar. Será que nós temos a possibilidade de uma civilização do período dos dinossauros vivendo que nem na família dinossauro, assim, gente? Será que tem essa possibilidade? Brincadeiras à parte, né, pessoal? Não creio que seja assim a situação. Talvez alguma grande construção nesse sentido? Não sei se é possível, né? Cadê a construção? Não vamos acreditar em Ratanabá, né, gente? Por favor. Mas isso pode acontecer também se a gente for a outros mundos? Ah, isso pode, né? Por exemplo, há vários sinais de civilizações passadas que podem sobreviver por muito tempo no futuro. Precisamos apenas olhar para a atividade dos humanos para aprender o que são, né? Por exemplo, seres humanos queimaram grandes volumes de combustíveis fósseis. Nós liberamos mais de 500 bilhões de toneladas de carbono, né, do carvão, petróleo e gás natural, e isso altera a proporção de carbono 12 e carbono 13 em plantas, solo e água. Vocês sabiam disso? Então, detectar picos semelhantes em amostras de sedimentos do passado poderia indicar uma civilização industrial. Seria uma forma. Agricultura também causa mudanças de longo prazo no planeta. Fertilizantes à base de hidrogênio podem ser detectáveis por eras no registro fóssil. Embora os edifícios antigos não sobrevivessem milhões de anos, né, materiais de construção específicos poderiam, dependendo do tipo de material, né? Os seres humanos criaram moléculas sintéticas de vida longa, como o plástico. Então, talvez uma hipotética civilização de lagartos antigos, né, também tenha. Se é que eram lagartos, né? Se encontrássemos algo semelhante no registro fóssil, isso seria uma evidência substancial para uma civilização pré-humana. É um experimento de pensamento interessante, né, gente? Mas é só tudo por enquanto. Não há evidências de silurianos, ou siluros, né, ou de quaisquer outros seres inteligentes na Terra antes de nós, embora não possamos descartar completamente. Pois é.
quem gostou desse episódio. Curte, compartilha, se inscreve, se torna membro. Agradeceria muito se vocês pudessem se tornar membros do canal. Valeu demais. Quem quiser fazer um Pix em qualquer valor para ajudar o canal, estou aqui. Muito grato para vocês. Qualquer valor serve para nos ajudar, pessoal. Quem quiser me seguir nas redes, o meu Instagram, @paystackle, Threads, Paystackle, TikTok, paulo.stackle, X, antigo Twitter, _Paystackle, youtube.com/paulostackle, facebook.com/canal paulostackle e o meu e-mail, paystackle@gmail.com. Vocês podem usar para tudo. Dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E até o próximo episódio. Realidade paralela. Coisas curiosas e fantásticas. Mate sua curiosidade sobre realismo fantástico, paranormalidade, ufologia, criptozoologia, arqueologia alternativa, futurologia e nova ciência.